E eu gostaria de mencionar algumas conquistas objetivas da Caixa. O presidente Gilberto Occhi acabou de mencionar o melhor resultado financeiro da história da Caixa. Nós ficamos confiantes, estamos aguardando aí a divulgação do resultado, mas já antecipando, portanto, um resultado excelente e já refletindo todas essas melhoras. A aprovação do novo Estatuto da Caixa Econômica Federal, que inclui a constituição de comitês independentes visando melhorar a governança da Caixa. Isso é fundamental. Um avanço extraordinário, de novo, em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. E também avançando na modernização do atendimento ao cliente, com jornadas digitais em diversos segmentos. Isso é fundamental e é absolutamente crucial nesse mundo competitivo moderno, cada vez mais digitalizado. Então, a Caixa Econômica, que tem essa presença nacional, essa rede extraordinária de agências no Brasil, com agora cada vez mais o uso do instrumento digital, vai poder cada vez mais reforçar e melhorar a sua presença e o seu serviço ao cliente e ao país. Vamos falar um pouquinho agora sobre a economia brasileira, porque, afinal de contas, a Caixa Econômica financia o consumo, o investimento, seja o investimento residencial, comercial, seja o investimento das empresas e, portanto, está inserida dentro da economia brasileira diretamente. Vamos comparar o que aconteceu no país entre o início do governo do presidente Michel Temer e agora. Em maio deste ano, o crescimento do produto interno bruto brasileiro em 12 meses tinha sido, na realidade, negativo, uma queda de 5,2% em 12 meses. Isso é impressionante. Uma produção nacional que cai 5,2% em 12 meses. Era o que tinha acontecido de maio de 2015 a maio de 2016. A produção industrial tinha caído 7,3% e o comércio 10,2%. Portanto, o país estava passando pela maior recessão da história, maior do que da Grande Depressão de 1929, 30-31. Os dados do setor financeiro eram péssimos. A inflação acumulada estava em 9,6%, juros Selic em 14,25% e o risco Brasil em 360 pontos, encarecendo a tomada de recursos pelo país, pelas empresas brasileiras e pelo Tesouro Nacional. Após poucos meses de trabalho, já no segundo semestre do ano passado, a confiança começou a melhorar. Ainda no segundo semestre de 16, melhor dizendo. E já estava claro que o país estava na direção certa, apesar de que existiam muitas dúvidas, por exemplo, se as reformas que estavam sendo propostas seriam aprovadas. Existia uma dúvida muito grande se, por exemplo, o teto dos gastos públicos, que foi fundamental no restabelecimento da confiança no país, na economia e no crescimento e na queda do risco, se isso seria aprovado. Foi aprovado. Aqui, trabalho firme, a liderança do presidente, foi aprovado o teto e o país começou aí a entrar numa rota, seja de aprovação das demais reformas que eu vou mencionar. Tudo isso hoje é passado. De acordo com os últimos dados disponíveis, nos últimos 12 meses, o comércio cresceu 8,7%. É um crescimento forte, impressionante. A produção industrial divulgada hoje de manhã, no mês de dezembro apenas, em um mês, cresceu 2,8%. Não é? São números muito fortes. A queda da inflação foi igualmente impressionante. O IPCA acumulado, como sabemos, em 12 meses, de 2,95%, o menor desde 98%. A inflação foi a menor desde 98%. E um dado que
muitas vezes não está sendo muito divulgado. A inflação, que é mais importante para aqueles de renda mais baixa, uma inflação medida daqueles itens da cesta de consumo e das classes de renda mais baixa, essa inflação foi ainda menor. Foi a menor da história do país, menos de 2%. Né? Os juros da Selic, como sabemos, 7%. O risco Brasil caiu de 360 para 145. Né? Na época se questionava muito também o mercado de trabalho. O desemprego estava crescendo e o Brasil estava perdendo vagas de trabalho. É normal que num processo de recuperação econômica exista uma certa defasagem entre o início da retomada econômica e a queda do desemprego, portanto, o aumento do emprego. O Brasil começou a crescer forte já no primeiro trimestre de 2017. Né? No entanto, se esperava, a maior parte dos analistas, que o emprego começasse a se recuperar no segundo semestre do ano passado, mas na realidade já começou no final do primeiro semestre. Reagiu bem, reagiu forte. Nos últimos 12 meses foram geradas, segundo agora dados do PNAD, né, estávamos estimando aí por 1,7 ou números nessa base, foram criadas 1.850.000 vagas de trabalho no país. Ficou claro que o crescimento chegou e está disseminado pelos diversos setores de atividade. Qual será, portanto, o crescimento dos próximos anos? A nossa previsão é que o país vai crescer forte em 2018, cerca de 3%, e vamos continuar nesse ritmo de crescimento nos anos seguintes. Evidentemente, partindo do pressuposto de que haverá uma continuidade, né? Continuidade desse amplo conjunto de reformas que o presidente certamente vai mencionar. Acredito que eu vou passar rapidamente sobre isso, mas falando apenas, enumerando tudo aquilo que foi feito, seja na reforma trabalhista, por exemplo, fundamental para o país, além do teto de gastos, e as reformas, e aqui sim eu vou elaborar um pouquinho mais, as reformas relacionadas ao crédito. Em primeiro lugar, a criação da letra imobiliária garantida, a duplicata eletrônica, a universalização das formas de pagamento e o cadastro positivo. Nós vemos aí um amplo conjunto de reformas revolucionando o crédito no Brasil. E a reforma da TLP, que cria um alinhamento entre o custo de financiamento do crédito público e do BNDES. Isso aumenta o poder da política monetária do Banco Central, fazendo com que os juros fiquem mais baixos para todos, e não apenas para alguns clientes daquele banco. Portanto, é muito importante que nós olhemos tudo isso. Vejamos o cadastro positivo, por exemplo. Hoje, alguém que quiser fazer parte do cadastro positivo tem que cumprir toda uma burocracia. Com essa mudança será automático, a não ser que alguém opte por não querer divulgar que ele é um bom pagador. Aí é outra história. Mas hoje é automático, será automático que todos passem a ser parte do cadastro positivo, tal qual a questão também da duplicata eletrônica, que é fundamental, porque isso vai dar segurança. Vocês são, em última análise, credores, né? E é importante ter certeza que quando a duplicata é apresentada na agência da Caixa Econômica, tenha certeza que aquela duplicata, de fato, está livre e é válida, e foi aceita, né? Ou qualquer recebível. A duplicata eletrônica vai garantir, porque será uma central nacional de registro de recebíveis. E todo o conjunto de mudanças que nós chamamos de microeconômicas, que visam aumentar a produtividade do Brasil, como, por exemplo, o I-Social, o SPED e o Portal Único do Comércio Exterior, agilizando toda a parte de registro, de pagamento de obrigações trabalhistas, tributárias, etc., e também diminuindo o tempo de processamento de exportação e importação em mais de 50%. Tomadas em conjunto, tudo isso vai aumentar a capacidade do país de crescer por mais tempo,
a taxas mais altas, com maior produtividade. O que significa produtividade, em última análise? É muito simples. É que cada um, trabalhando o mesmo número de horas, produz mais. Portanto, o país produz mais e cada um tem uma remuneração, pode ter uma remuneração melhor. Aumenta a renda nacional. Portanto, é importante mostrar que as condições mudaram, que houve transformações importantes no país e que continua havendo nesse processo. Sabemos que temos que continuar trabalhando, avançando na agenda de reformas. Temos aí a grande reforma da Previdência Social, que, em última análise, visa garantir que todos os brasileiros tenham certeza que vão receber a sua aposentadoria. Por quê? Porque o problema é que muitos países que têm essa trajetória de gastos da Previdência Social, que nós temos ainda no Brasil, tiveram dificuldade de pagar. E alguns estados brasileiros chegaram perto disso no passado. Então, mas alguns países, por exemplo, do sul da Europa, cortaram o valor da aposentadoria várias vezes, o que é um desastre. Isso não vai acontecer no Brasil. Além de que a nova Previdência estabelecerá uma maior igualdade, uma maior justiça na distribuição de benefícios de pensões. Portanto, acredito e temos certeza de que teremos muito boas surpresas nos próximos anos. E dentro desse quadro, a Caixa Econômica tem cada vez mais um papel fundamental, né? E para isso a melhoria de governança da Caixa, os ganhos de produtividade, etc., são fundamentais, não é? Para que, de fato, o país continue a ter o seu financiamento de consumo, de investimento e etc., cada vez mais irrigado e custo do crédito caindo, e para isso é fundamental que a Caixa, de fato, seja um competidor cada vez mais forte, cada vez mais aguerrido e cada vez mais eficiente no mercado financeiro nacional. Muito bem, com isso, certamente a Caixa vai também mostrar excelentes resultados financeiros, o que é sempre uma boa notícia para o Tesouro Nacional, não há dúvida, tá? Além de também ser para os funcionários e, em última análise, os clientes da instituição. Portanto, isso será uma boa notícia, meus parabéns a todos, vamos continuar trabalhando, porque é essa a direção. Parabéns ao presidente Michel Temer por todas as mudanças no país, parabéns a todos vocês, gestores da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica cada vez mais vai ser um componente, um ator muito forte desta trajetória que o Brasil vive hoje de cada vez maior crescimento, maior força e, em última análise, gerando mais renda para todos os brasileiros. Muito obrigado.